Boa noite, tudo bem com você? Você está bem? Sua família está bem? Sua mãe está bem? Seu pai está bem? Sua avó está bem? Está todo mundo bem? Então, hoje a gente vai falar de combinatória e aí a gente vai estar trabalhando com soluções inteiras e não negativas de coisas, assim. Então, a gente vai começar hoje com um exemplo mais fácil, mais básico, mais simples possível, mais fácil do que o Fred fazer gol. É esse daqui, que é o seguinte: você tem duas coisas chamadas de x e y e você quer que a soma dessas duas coisas seja igual a 5. Tem vários problemas que usam esse tipo de abordagem, vários problemas práticos, e a gente vai começar com esse aqui bem algebrizado, justamente porque ele tem a ideia geral do que a gente vai fazer. Então, como fazer? Então, como é que a gente faz um problema desses? Qual que é a ideia? Uma ideia é a gente imaginar bolinhas e a gente quer colocar bolinhas, 5 bolinhas, dividir essas 5 bolinhas entre duas coisas, dois objetos. Então a ideia é essa: a gente tem 5 bolinhas, certo? E a gente quer dividir exatamente 5 bolinhas entre dois objetos, duas coisas. Então a gente está aqui com as 5 bolinhas. E aí a ideia que a gente vai fazer, a ideia fundamental e básica, é usar, em vez de tentar calcular essas 5 bolinhas, tentar dividir as 5 bolinhas entre duas pessoas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um separador. Esse separador pode ser uma caneta e tal, ou qualquer coisa parecida, mas a ideia é o seguinte: usar esse separador para poder dizer como é que a gente vai dividir essas bolinhas. Então, esse separador aqui nessa posição significa que a gente tem 3 bolinhas para o x, 2 bolinhas para o y. Se eu coloco o separador aqui, uma bolinha para o x, 4 bolinhas para o y. Se eu boto aqui, 0 bolinha para o x, 5 bolinhas para o y, certo? Então a ideia é a gente calcular a maneira que a gente tem de distribuir essas bolinhas e essa barrinha aqui. Bom, e aí a gente tem que lembrar isso, pensar isso como um outro problema. Olha só, a gente pode imaginar isso daqui como uma caneta, bolinha, 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 bolinha. Se a gente pensa isso como outro problema, já que o Word está me corrigindo, caneta, bolinha, 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 isso quer dizer que é as maneiras que a gente tem de fazer os anagramas da palavra C. Então, quantos anagramas tem a palavra assim? Ora, isso é muito fácil de calcular, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então isso é 6 fatorial sobre 5 fatorial, 1 fatorial. A gente já sabe calcular isso. Se você não lembra como é que faz esse tipo de anagrama, dá uma olhada no vídeo lá em cima que fala sobre esse assunto. Isso dá 6, são 6 possibilidades, certo? Mas ficou assim, por quê? Porque a gente está usando apenas e tão somente duas variáveis. E se fosse como esse problema aqui, que você está usando 3 variáveis, como é que a gente vai fazer? Bom, pensando como a gente fez aqui em cima, agora a gente tem 10 canetas e vai precisar de 2 separadores. Por que 2 separadores? Porque agora a gente tem 3 variáveis. Então, quando a gente tinha 2 variáveis, a gente precisou de um separador só. Então, 1, 2, 3, 10 bolinhas e 2 separadores. Isso é feito então de 12 fatorial, que são 12 coisas, somando as bolinhas com os separadores, ou os sinais de mais, você pode decorar como sinais de mais também. Isso dividido por 2 fatorial, porque são 2 sinais de mais e 10 bolinhas. Então em cima sempre vai ficar a soma das bolinhas com os separadores, e embaixo as bolinhas e os separadores. Então 12... fazendo a conta, vou deixar a conta para vocês, isso aqui vai dar 66. Então você tem 66 maneiras de distribuir 10 bolinhas entre 3 separadores, entre 3 variáveis diferentes. Gente, é isso. Fica com Deus, até a próxima e não se esqueça, estude!